Você já parou para pensar o que aconteceria se você de repente perdesse o emprego ou tivesse uma despesa inesperada? Ter uma reserva de emergência pode ser a diferença entre ter que lidar isso de uma forma boa ou acabar se endividando de alguma forma. Meu nome é Pedro e nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma reserva de emergência, por que ela é tão importante, quanto você deve investir nisso, onde deixar a sua reserva de emergência e como fazer esse investimento na prática de forma simples e eficaz. Existem 3 pontos que devem ser levados em conta ao montar a sua reserva de emergência: segurança, rentabilidade e o tempo. E isso exatamente nessa ordem. Mas o que seria uma reserva de emergência? A reserva de emergência, ou um colchão financeiro, segundo Bruno Perini, é um montante de dinheiro que você deve separar para lidar com imprevistos financeiros. Ela serve para te ajudar a manter uma estabilidade financeira em momentos de crise, como desemprego, doenças, nessas situações que seriam inesperadas na sua vida. O objetivo da reserva de emergência é ter um dinheiro guardado em um local que seja de fácil acesso e que possa ser usado caso ocorra um evento inesperado na sua vida. Além disso, é importante eu te dizer que a reserva de emergência, ela não pode ser confundida com investimentos ou poupanças, já que o objetivo é que sirva de proteção e segurança para certas situações de emergência, e não como uma forma de geração de renda. Ter uma reserva de emergência é fundamental para que você tenha uma tranquilidade financeira e também pode evitar que você se endivide ou precise recorrer a empréstimos para lidar com imprevistos. Ok, e o que eu devo fazer antes de montar a minha reserva de emergência? Antes da gente montar a sua reserva de emergência, existem vários pontos que devem ser analisados e cogitados antes de você chegar nesse lugar. Como eu já disse no vídeo anterior que eu introduzi investimentos aqui no canal, caso você não tenha visto, é só clicar bem aqui. Antes mesmo de você começar a investir em ações, você deve passar por 3 filtros. Número 1, é importante que você esteja livre de dívidas. Mesmo que no longo prazo você venha ganhar dinheiro com seus investimentos, as dívidas elas possuem juros e esses juros eles comem os seus lucros no curto, médio e longo prazo. Então é extremamente necessário que você comece a quitar as suas dívidas antes de começar a investir e formar sua reserva de emergência. Isso deve ser a maior prioridade na sua vida nesse momento. Os outros 2 filtros para investir em ações são ter a sua reserva de emergência e não utilizar um dinheiro que você precisa num futuro próximo. E nesse vídeo a gente está aprofundando um pouco mais sobre o segundo filtro, mas é extremamente necessário que antes você tenha passado pelo primeiro filtro. Então eu vou destrinchar um pouquinho mais ele para você. Existem vários caminhos que podem ser seguidos a partir desse ponto, mas nenhum caminho vai servir para você se você não alterar os seus hábitos financeiros, para que você evite que as dívidas voltem a acontecer. E alguns caminhos que você pode utilizar para quitar as suas dívidas seriam negociar com os credores. Dependendo da dívida, você consegue ir diretamente conversar com o seu credor e negociar com ele de uma forma que fique um pouco mais favorável quitar a sua dívida. Talvez tentar uma redução de juros ou um desconto ou talvez até algum tipo de parcelamento. Essa pode ser uma das alternativas para você quitar a sua dívida. Outra forma que você pode utilizar para quitar dívidas é fazer empréstimo. Só que calma, fazer empréstimos que tenham juros menores. Em alguns casos, é possível fazer alguns empréstimos que tenham juros mais baixos para que vocês possam quitar as dívidas que sejam mais caras. O Bruno Perini costuma dizer nesse ponto: troque dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Talvez você até tenha algum familiar ou algum amigo que possa lhe emprestar o dinheiro, não cobrando algum tipo de juros. Assim você consegue pagar as dívidas mais caras e manter alguma dívida mais barata. E o terceiro ponto que você pode utilizar para quitar dívidas é vender possíveis bens que você venha a ter, como carros, imóveis, uma moto ou algum outro objeto de valor que você tenha. Essa pode ser mais uma opção para te ajudar a quitar as suas dívidas. E a quarta e última dica que eu posso te dar é talvez trabalhar um pouco mais. Você pode tanto tentar conseguir horas extras no seu trabalho principal, quanto tentar arrumar uma renda extra, uma renda alternativa para que você possa aumentar a sua renda e assim conseguir quitar as suas dívidas de uma forma mais rápida. No futuro, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês algumas possíveis rendas extras que vocês poderiam desenvolver. Independentemente da estratégia escolhida, é importante ter muita disciplina e foco em quitar as suas dívidas o mais rápido
rápido possível, para que você possa começar a construir a sua reserva de emergência e acabar tendo uma tranquilidade financeira maior. Agora que as suas dívidas já não são mais um problema, o que você precisa fazer? Agora você precisa determinar o valor para sua reserva de emergência com base nos seus gastos mensais. Para você determinar esse valor, primeiro você deve calcular quanto você gasta em despesas fixas e essenciais, como moradia, alimentação, transporte e serviços públicos ou até assinaturas. Depois disso, você vai somar todos os gastos mensais, que eu gosto de caracterizar como gastos atípicos, como entretenimento ou compras, e com esses valores calcular o seu gasto total mensal. Depois disso, você vai multiplicar esse número pelo número de meses que você deseja ter como um colchão financeiro para uma possível reserva de emergência. Esse número de meses, ele depende muito do seu tipo de emprego, do seu nível de segurança financeira e da estabilidade do seu trabalho. Por exemplo, se você tem um emprego público, significa que você tem mais estabilidade financeira. Então você pode determinar aí uns 3 a 6 meses de reserva de emergência. Caso você seja autônomo, é indicado por volta de 6 a 12 meses, porque você não tem muita estabilidade financeira. Você pode ter meses que você vai ganhar muito e ter meses que você não vai ganhar nada. Só que os seus gastos, eles vão continuar sendo fixos. Então é importante que você tenha uma brecha maior caso você venha a perder o seu emprego ou precise utilizar a sua reserva, você tenha um tempo maior para conseguir se resolver. O importante é que você tenha a reserva de emergência que cubra todos os seus gastos essenciais em caso de imprevistos. E agora que você já sabe o valor que você deve investir, você precisa conhecer as opções de investimentos para a sua reserva de emergência. Quais são os tipos de investimentos para a sua reserva de emergência? No último vídeo, quando eu introduzi o assunto de investimentos, eu disse que você deveria guardar uma parte do seu dinheiro, colocar embaixo do colchão, e depois eu falei que na verdade você não deveria fazer isso, que eu ia te explicar como você ia guardar esse dinheiro. E aqui que eu vou te explicar exatamente aonde você vai guardar o seu dinheiro. Nesse ponto, existem 3 pilares extremamente importantes para você escolher aonde você vai pôr esse dinheiro. Esses pilares seriam a segurança, a rentabilidade e a liquidez. Existe um mar de opções para você colocar o seu dinheiro. Só que ao aplicar esses 3 pilares como filtros na hora de escolher o lugar que você vai aplicar o seu dinheiro, você vai conseguir excluir várias opções e reduzir esse mar a uma poça d'água. Ao aplicar o primeiro pilar, é possível excluir ações, fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de aplicação que tenha um risco mais elevado. O objetivo aqui é proteger o seu dinheiro investido. Então a gente já passou pelo pilar da segurança. Sobra aqui para você poucas opções de investimento. E essas seriam Tesouro Direto, poupança, CDBs, LCI, LCA e fundos DI. Só que agora a gente vai aplicar o segundo pilar, o pilar da liquidez. E ao aplicar esse pilar, você consegue excluir as LCIs e LCAs, que são ótimos investimentos, mas que não têm uma liquidez muito boa. E a liquidez aqui é o momento que você consegue resgatar esse valor até você receber ele. Então agora nos sobram outros investimentos, esses daqui. E agora a gente vai aplicar o terceiro pilar, o pilar da rentabilidade. Não é só porque é uma reserva de emergência que você não deve ter um valor aí entrando a mais. Claro que isso não é algo que vai te tornar rico, mas ainda assim é algo que precisa ter um rendimento ali. E claramente a gente já exclui dessa lista a poupança, sobrando aqui o Tesouro Direto, o CDB e os fundos DI. Eu vou fazer vídeos no futuro explicando o que é cada palavra e sigla que forma todo esse mundo de investimento. Mas basicamente, Tesouro Direto são títulos públicos emitidos pelo próprio governo para que eles possam financiar a dívida pública do país. E a rentabilidade, ela é atrelada à Selic e à inflação. E como o governo são os donos do poder de imprimir dinheiro, caso eles não tenham para te pagar, eles podem simplesmente ir lá imprimir mais. Claro que isso desenvolve uma séria consequência econômica, mas não deixa de ser uma opção para eles. Os CDBs, eles são certificados de depósito bancário. São títulos também, só que eles são títulos emitidos pelos bancos. Esses bancos emitem esses títulos para captar novos recursos com uma rentabilidade já pré-definida. E os fundos DI são os fundos que investem em dívida pública e privada de baixo risco e que tenha uma rentabilidade próxima à Selic. A taxa Selic que eu tanto falo aqui é a taxa de juros básico que delimita ali a economia. E eu não tenho como te dizer qual desses 3 investimentos é o melhor e nos objetivos que você tem no curto e médio prazo. Mas eu posso tentar te ajudar a tomar essa decisão. Ao meu ver,
ter a reserva de emergência é um investimento de curto prazo. E por isso, a liquidez é um fator extremamente importante. Então, dê preferência para investimentos que tenham até a liquidez diária, que se você solicitar o resgate, no mesmo dia está na sua conta. Eu vou deixar na descrição o link do Tesouro Direto, que é um local que você pode utilizar para ver o pilar da rentabilidade. Mas lembre-se que esse site é do Tesouro Direto, então eles puxam um pouquinho para o pé deles. Então você pode até ajustar na hora que você vai ver a rentabilidade lá, mas preste muita atenção na hora que você for escolher. A diferença real entre o restante das opções seria com relação à segurança e os impostos que você paga. O que seria mais fácil de quebrar? Um banco ou um país? Claramente, a resposta dessa pergunta caracterizaria o direcionamento do seu dinheiro para o Tesouro Direto. Mas pensa um pouquinho, será mesmo que grandes bancos, já consolidados, bem geridos, correm tanto risco de quebrar assim? Além do mais, existe algo chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo ele serve mais ou menos como uma forma de seguro para o seu dinheiro aplicado nesses CDBs. E se o banco que você aplicou o seu dinheiro quebrar, você tem direito a um valor de até R$250 mil do FGC. E esse valor ele é ressarcido a você. Mas ninguém compra um carro com seguro pensando em bater ele numa árvore para pegar o valor do seguro. Pelo menos não deveria, né? Então, ao escolher essa opção, leve em consideração um bom banco para aplicar o seu dinheiro. Hoje em dia, é bem fácil encontrar CDBs que paguem pelo menos 100% CDI. E com a taxa de juros altas que estão hoje em dia em 2023, essa é uma baita opção. Os fundos DIs, eles sofrem com aquele come cotas, e seria um valor de imposto que é cobrado 2 vezes ao ano. Enquanto isso, o CDB, ele sofre somente a cobrança de imposto uma vez, quando você resgata. Então a rentabilidade do fundo DI, ele tende a ser um pouco menor. Assim, eu acredito que o Tesouro Selic, ele consegue ficar com o terceiro lugar em rentabilidade, o primeiro lugar em segurança e em um terceiro lugar em liquidez. Já os fundos DI, eles conseguem ficar em segundo lugar com a rentabilidade, em primeiro lugar com a segurança e em segundo lugar com a liquidez. E os CDBs, eles ficam com o primeiro lugar em rentabilidade, segundo e terceiro lugar com a segurança e primeiro lugar com a liquidez. Resumindo muito, avalie o retorno e a liquidez e escolha o que se encaixa melhor com o seu perfil. Definindo o valor, o tipo da aplicação, a estratégia, o prazo, você precisa começar a realizar os aportes. E já que você assistiu o meu último vídeo e sabe que eu utilizo a Rico e a XP, já foi no link da descrição daquele vídeo e fez a sua conta, ou já fez a sua conta em alguma corretora ou um banco de sua preferência, você tem que entrar lá e ver as opções disponíveis lá. Existem disponibilidades de investimentos em corretoras diferentes. E talvez a opção que exista na Rico não exista na Clear ou talvez na Nuinvest. Considere assim programar investimentos regulares, mesmo que em pequenas quantidades, para que você consiga garantir a construção de uma reserva de emergência consciente e consistente. E sempre acompanhe o progresso dos seus investimentos, verificando se os investimentos escolhidos estão rendendo conforme a aplicação feita, sempre esperando atingir metas pré-estabelecidas. Caso necessário, faça ajustes na sua estratégia e não tem problema errar. Veja se aquilo foi um bom investimento e rebalanceie a sua carteira mais à frente. O melhor tipo de aplicação para você pode ser diferente do melhor tipo de aplicação para mim, e não se deve avaliar somente o peso de um pilar ou de outro. Não é só porque os CDBs ganham em rentabilidade e liquidez que você não deva levar em consideração aplicar o seu dinheiro nos outros dois. Depende muito do seu nível de medo em perder dinheiro pela sua segurança e pela segurança do sistema de modo geral. Por exemplo, o Bruno Perini prefere ser paranoico, e com esse ponto ele prefere correr o mínimo de risco possível, mas claro, compensar esse risco em outros investimentos que ele faz, porque se algo der muito errado, ele pelo menos tem a segurança garantida, de certa forma, nesse ponto. Eu acredito que eu tô seguro o suficiente, e é por isso que eu escolho aplicar o meu dinheiro em CDBs, mas claro, sempre escolhendo um CDB de um bom banco, para que eu possa ter um pouquinho mais de rentabilidade. Ao colocar um, você sempre vai perder o outro. E eu fiz esse vídeo de uma forma que você possa tomar a melhor decisão para você, estando sempre cientes de todos os pontos positivos e negativos. Assim, eu
Pedro Aleixes, prefiro escolher um CDB de um bom banco, pela maior rentabilidade e liquidez. E em segundo lugar, eu classifico os títulos públicos do Tesouro Direto, que teriam tecnicamente a maior segurança. Pensa que a diferença real ela é pequena para avaliar no curto prazo, talvez até no médio prazo, e que talvez você sinta alguma diferença de rentabilidade lá no longo prazo. Mas como a gente está fazendo essa reserva não pensando em utilizar ela, da mesma forma que a gente tem o seguro do carro não esperando utilizar ele, eu acredito que ter um pouquinho de rentabilidade a mais no longo prazo é um ponto positivo. Assim como eu não recusaria pagar um pouco menos no meu seguro, ter um pouquinho de desconto no meu seguro. Claro que esse não é o lugar que você vai fazer dinheiro e ficar rico. Lembre disso também. Eu vou fazer muito mais conteúdo sobre investimentos, inclusive investindo na prática a reserva de emergência, para vocês verem cada detalhe das corretoras que eu utilizo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Boa sorte com a formação da sua reserva de emergência. Te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau!